Marcial. Saudações, galera que curte o programa Grito Marcial. Eu sempre falo que pra gente é uma honra fazer a entrevista com a pessoa que está ao lado, mas realmente é. Então, quando fica um negócio muito maçante, mas tá com o Binho aqui, que foi uma das primeiras pessoas, eu acho que o senhor não lembra, mas foi uma das primeiros mestres que eu conheci na ilha. Primeiro foi o mestre Pop, e você estava chegando atrás dele, ô mestre, ele falou assim, oi mestre Binho, você não sabia disso? Não sabia. Foi o segundo mestre que eu conheci. Foi onde isso? Foi quando teve um protesto sobre um jornalista que teve uma... Luiz Carlos Prates. Eu não ia falar, você falou. Teve aqui no Largo da Fônica, Sim, né? algumas coisas que ele colocou com relação aos projetos de capoeira que estavam sendo desenvolvidos nas escolas, né? Mas acho que foi uma colocação um pouco errada, errônea da parte dele, mas enfim. Foi ali que eu conheci bastante pessoas. Mestre, para a primeira pergunta, tem como o senhor pode falar a sua trajetória, quando aluno, a mestre, quem ensinou, sim. com quem? Com certeza. Eu nasci, para falar da minha história da capoeira, o bairro onde eu me criei, acho que é muito importante. Eu me criei no bairro Bela Vista, que é uma coab aqui no continente, na região de Barreiros, né? Então a gente diz que é Manezinho de Barreiros, né? Então eu me criei ali no bairro Bela Vista, que é o bairro onde o mestre Pop morava na época, né? Acho que ele foi, não lembro agora a data exata que ele foi morar ali, mas eu nasci em 77 e por volta meados ali de 80 ele foi morar nesse bairro. Então eu me criei no bairro jogando capoeira com os meus amigos, sabe? Então tinha escola de samba no bairro, a gente jogava capoeira na rua, brincava. E o mestre dava aula no centro comunitário lá do bairro, né? No centro comunitário do bairro Bela Vista. E meu pai me proibia de treinar. Eu queria treinar e meu pai sempre, né, com uma pensamento ainda atrasado, né? A capoeira é coisa de malandro, capoeira não é legal, não pratica capoeira porque não é bacana, vai pro futebol e tal. Meus irmãos praticavam futebol. Então já houve essa influência de moleque com os amigos, sabe, de infância. E aí, com 12 anos de idade, meu pai era um dos diretores do clube 6 de janeiro aqui no Estreito, que já é extinto também, acabou o clube, mas é um clube tradicional aí, de Florianópolis, muitos anos. E o mestre Pop foi iniciar um trabalho ali por volta de 89, 90, eu tinha aproximadamente aí 12 anos de idade. Então, como meu pai fazia parte da diretoria do clube e estava embaixo dos olhos deles ali, ele acabou permitindo. Então aí foi meu primeiro contato assim, com a academia e realmente a capoeira metódica, né? Com metodologia de ensino e tudo mais. Então foi muito bacana, eu treinei com o mestre Pop alguns meses ali, não foi muito tempo, não peguei graduação, nada. Aí, como o mestre Pop vivia no bairro onde eu vivia também, aí sim meu pai me permitiu dar continuidade no treino lá no bairro. Então aí treinei por mais alguns meses, saí da academia, voltei. Houve alguns episódios que me fizeram sair naquela época. Uma das vezes foi porque eu tomei uma meia-lua de compasso muito forte e machuquei realmente os dentes, trinquei vários dentes, então me dificultou muito em mastigar. Aquelas 2 semanas eu tive muita dor de cabeça, então eu fiquei meio afastado da academia e criei um certo receio de voltar, apesar de um amigo que tenha me acertado, era um grande amigo de infância, que é o Bacana, né? Um capoeirista muito conhecido aqui em Florianópolis na década de 80 e 90, hoje está um pouco afastado, mas enfim, um grande capoeirista e amigo de infância. E aí essa meia-lua me travou um pouco e eu me afastei um pouco do grupo de capoeira. Eu continuei aí de vez em quando numa roda aqui, né? Como o bairro Bela Vista sempre tinha... sempre tinha alguma manifestação de capoeira, ou na rua, ou junto dos ensaios da escola de samba, ou em alguma festa de amigos, enfim. Então a gente acabava se encontrando e treinando, e aí eu fui dando continuidade. Eu tive um problema também aos 15 anos, que fiz uma cirurgia, né, e fiquei afastado há algum tempo também, fiz uma cirurgia de apêndice, então fiquei mais alguns meses afastado, e foi passando o tempo, treinando na rua, brincando de capoeira. Conheci o Patrício, né, que é hoje o mestre Tigre, é um grande amigo de infância mesmo, do mesmo quarteirão que a gente morava. Então o Patrício sempre foi meu amigo de infância e também capoeirista, e da vertente do mestre Pop, do Bacana também.
Então aí quando isso em acho que 94 ou 95, acho que 95 se eu não estiver enganado, o mestre Tigre começou a fazer um trabalho de capoeira, liberado pelo mestre Pop como monitor de capoeira, pelo grupo AU. Até então eu fazia parte do grupo Nação, né, na época. Então aí onde o Tigre, como o Patrício, como era um grande amigo de infância, e iniciou um trabalho, nós já jogávamos capoeira na rua. Pô, meu amigo, vou treinar contigo, que legal que tu vai dar aula e tal. E aí começamos a treinar. Então a partir daí é que eu começo a receber as primeiras graduações de capoeira. E isso volta de 95, 94, 95. Então a gente fez algum tempo, o princípio foi com o grupo AU. Logo depois, por alguns motivos, né, o mestre Tigre acabou se afastando do grupo AU. Então monitor Patrício na época, e como eu fazia parte daquele trabalho do Patrício, eu fiquei ao lado dele, né? Então foi aí onde a gente criou a associação Filhos de Tigre e a gente começou a fazer parcerias com outros grupos. Então a primeira parceria que a gente fez foi com o pessoal dos ingleses, né? O mestre Tainan e o mestre Demetrios. Então logo que a gente saiu ali do grupo AU, a gente fez uma parceria já com a Filhos de Tigre, junto com o pessoal do Cordel. Então foi muito gratificante, foi um tempo onde que a minha visão de capoeira começou como aluno, mesmo como aluno ainda, mas começou a ampliar a visão da capoeira, porque até então a gente só seguia aquilo que o grupo falava, que era dito pelo mestre, não tínhamos muito contato externo, né? E somente sobre histórias e lendas e o conteúdo histórico e filosófico da capoeira, até por ser criança e aluno, né? Então acho que houve esse despertar como um adolescente, depois já, e como já homem, né? Já como casado e tal, esse despertar da história da capoeira. E o mestre Demetrios foi um cara que me ensinou muita coisa, assim, sabe? Sempre tinha muito material em casa, tinha muitos vídeos antigos, a gente viu muita coisa que nunca tinha visto, então foi de ficar deslumbrado mesmo. E o mestre Demetrios é um cara que a gente mora no nosso coração e a gente tem ele assim como um mestre que ajudou muito a nossa vida aí. E a gente ficou um tempo lá no Grupo Cordel. Nesse meio tempo a gente também estava sempre com o mestre Pinóquio aí. Eu cheguei a treinar com o mestre Pinóquio, esqueci de falar. Nesse tempo que eu ficava aí meio perdido na capoeira antes de ser aluno do mestre Tigre, cheguei a treinar uns 3, 4 meses lá na academia do mestre Pinóquio. Não era na academia, era na praça do balneário ali, né? Eu estudava no colégio Aderbal, então cheguei a treinar. Então vivi assim até me firmar com o mestre Tigre. Então o mestre Tigre é o cara que está comigo esses 20 anos, eu tenho ele como meu irmão e meu mestre, né? Então é uma parceria de irmãos, mas que ele me teve como um irmão, um amigo e discípulo acima de tudo, né? Eu sou o aluno que está com ele há mais tempo. E além do Grupo Cordel, aí conhecemos o mestre Popline também de Curitiba, a gente ficou aí 10 anos, né? Da nossa história, aí vinculado, Filhos de Tigre, vinculado ao Grupo Guerreiro dos Palmares, lá de Curitiba, então viajamos muito para Curitiba, e aí a gente viajava muito para Torres, para o Rio Grande do Sul, Vacaria, várias cidades aqui de Santa Catarina. Como a gente trabalha com a puxada de rede, o maculelê, muitas dessas cidades não tinham nem visto esse tipo de manifestação, então a gente viajou muito nesses 10 anos aí de Guerreiro dos Palmares aí, Filhos de Tigre, por todos os 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, apresentando a puxada de rede e o maculelê. Então foi, eu acho que onde a gente conseguiu ter muito contato, bastante vínculos, né? Onde há algum tempo atrás, há bastante tempo, a gente acabou saindo dessa parceria com a Guerreiro dos Palmares, continuamos com a Filhos de Tigre, né? E hoje eu, formado mestre, pelo mestre Tigre, né? Primeiro a minha formatura, eu acho que é bom falar que ao longo da história eu fui sempre acompanhado por mestres mais velhos, né? Como eu falei alguns nomes aqui, eu não vou citar os nomes dos cursos que eu fiz, dos mestres que eu encontrei, senão a gente vai ficar falando o nome de um monte de gente que às vezes nem tem a ver com a minha carreira, apesar de ter influenciado um pouco, né? A gente conhece muitos mestres na nossa vida, né? Faz cursos, oficinas, influencia a gente, mas o mestre Monsueto foi um cara que me acompanhou muito, sabe? E nessa semana, particularmente, eu estou sentindo muita, assim, a falta do mestre. Porque ele me acompanhava perto dos meus eventos, ele me ligava, viu um negócio aqui,
na internet aqui, ou recebi uma ligação de um amigo dizendo que ia ter um evento aí, e aí, como é que faz pra gente estar aí? Pô, meu mestre, vamos dar um jeito. Então eu sempre procurei, nunca vinculando dinheiro, eu quero tantos mil para ir no teu evento. Nunca o mestre me ligou dessa forma, sempre, como você pode fazer para mim? Tá, eu quero estar no seu evento. Então eu sempre procurei dar dignidade para o mestre Monsueto, todos os mestres que vinham ao meu evento, principalmente os mais velhos, e proporcionar uma passagem, proporcionar um local bom para ele ficar, proporcionar uma alimentação. Então era essa troca sincera e bacana que havia entre eu e o mestre Monsueto, o nosso grupo, né, particularmente, e o mestre Monsueto. Então nessa semana eu estou sentindo muita falta dele, que é meu evento. Ele faleceu o mês passado, então me sinto até um pouco abalado em falar dele, porque ele me dava muita força, me dava bronca, e às vezes eu pegar ele atrasado na rodoviária, ou fazer alguma coisa na roda, e ele, Ninho, tu é mestre, tem que fazer isso e tal. Então ele me chamou em Curitiba em 2010, e num evento lá, e ele veio surpreendentemente até mim e falou, chegou a tua hora, nós vamos te formar. Eu falei, eu era contramestre, com 4 anos de contramestre, muito cedo ainda para ser formado mestre. E eu falei, não, pera aí, pô, o negócio lá é com o Tigre, isso aí um dia vai vir, fica tranquilo. Não, falando sério contigo, chegou a tua hora. E isso marcou, e ficou quase um ano aí eles conversando. Então, não partiu de mim, não partiu o princípio do mestre Tigre, partiu esse princípio do mestre Monsueto. O mestre Tigre conversou com ele, o mestre Sergipe em Curitiba, em outros eventos que a gente se encontrou, e então foi assim que aconteceu. O mestre Sergipe veio, deu um curso pra gente aqui, participou dessa reunião e avaliou o meu certificado de mestre Sergipe de Curitiba, que é o pioneiro lá no Paraná. O mestre Monsueto veio para me formar, eu tenho um certificado formado diretamente do mestre Monsueto, e o mestre Tigre, como o mestre mais novo, mais o meu mestre direto, o meu professor direto, um certificado assinado por ele, pelo Sergipe e pelo Monsueto. Então assim, a minha formatura não teve dinheiro, eu não paguei R$1 para o mestre Tigre, não paguei R$1 para o mestre Monsueto e nem tão pouco para o mestre Sergipe. Complicado, a gente tem que frisar isso. Eu gosto de falar, até porque agora como mestre novo e a gente se envolvendo aí com o trabalho da salvaguarda dos mestres, é muito importante que a pessoa que seja mestre, ou que não que se diga mestre, porque a gente não pode se dizer mestre, acho que os outros é que dizem, mas a partir do momento que você é titulado, você também não pode se desmerecer, né? Então, mas acho que tu tens que pôr as cartas na mesa no momento que for preciso e que você fale, que você tenha como comprovar o que você falou através de relato de outros companheiros, de fotos, enfim, de vídeos e coisas que realmente comprovem isso aí. Mas a minha formatura foi desse jeito, não houve dinheiro nenhum, foi realmente um reconhecimento que eu lutei no início contra, e com o passar do tempo, dos meses, foi dialogado isso, eu fui parando de lutar contra, que eu vi que era um título dado por pessoas muito importantes da capoeira de Santa Catarina, e que realmente eu não podia lutar contra aquilo. Se era para acontecer, que deixasse acontecer, e aconteceu, foi muito bacana. A gente tem a memória, enfim, tem os momentos que aconteceram, eu não me lembro bem exatamente, mas acho que tinha uns 8 ou 10 mestres presentes, né, mestres aí de Santa Catarina, mestres de outros estados. Então foi um momento ímpar da minha vida e o início de uma nova caminhada, né? Até no dia do meu evento, me lembro que eu sentei com o mestre, eu não vou ficar citando nomes de mestre, mas sentei com o mestre, enfim, é um mestre muito querido, eu vou falar o nome dele sim, é o mestre Serpente, e ele estava na minha formatura e ele falou, eu falei, mestre, pô, não é a hora, mestre, não é o momento, ainda sou muito novo. E ele falou, mestre Guinho, tudo tem um início, e esse é o teu início. A partir de agora, tu não é o sabichão, tu não é o cara, tu não sabe tudo. Tu vai buscar mais conhecimento a partir de agora e tu vai amadurecer, mas tudo tem um início e esse é o teu momento, cara. Nós estamos aí contigo. Então, poxa, todos os mestres me incentivando, então fiquei muito feliz. Fazem 4, né? Vai fazer 5 anos agora, esse ano vai fazer 5 anos que eu me formei. Ainda me considero muito novo, tenho 26 anos aí de capoeira, 20 anos ao lado do mestre Tigre. Me considero um menino, olho pra mim no espelho, minha mulher diz que eu tô ficando velho, eu olho pra mim no espelho e falo, pô, mas eu ainda me considero um menino, mas eu acho que não é a aparência, né, acho que é a alma. Eu me considero um menino porque eu respeito os mais velhos, a gente sabe, quando a gente vê mestre de 40, 50 anos de capoeira, diz assim, eu ainda tô aprendendo, a gente com 20 e tantos anos de capoeira,
né? O mestre Monsueto costumava dizer que eu sou um mestre fresquinho ainda, estou aprendendo ainda. Então eu levo para esse lado, um lado de brincadeira, né? Da gente tirar uma brincadeira disso tudo, mas assim, procuro me conter e me manter como um mestre novo, como um aprendizado. Estar ao lado dos mestres mais velhos, sim, mas para que com o tempo eu venha buscando esse reconhecimento, que eu acho que é o mais importante, né? O reconhecimento a gente tem que buscar sempre, né? Acho que é mais ou menos por aí. É mais ou menos essa a minha trajetória aqui no Sul, né? Aqui em Florianópolis. Nasci, me criei aqui e vi a capoeira não nascer, mas tive o contato com as pessoas, primeiros capoeiristas da ilha, e estou aí vivenciando esse momento da chegada e do crescimento da capoeira aqui de Florianópolis. Há quem diga, isso foi dito muito na década de 90, que a capoeira inchou muito. Isso me fez refletir muito ao longo do tempo. A capoeira inchou muito, mas ela não cresceu. Mas ela inchou ou cresceu? Eu acho que ela inchou sim, mas esse inchaço de contingente da capoeira foi muito importante para o crescimento dela, e principalmente nos dias de hoje, que a gente lida com leis e que a gente precisa apresentar que temos grande quantidade de praticantes para que os políticos nos vejam, né? E as políticas públicas aconteçam ao nosso favor. Então acho que esse inchaço que os mestres falavam antigamente, eu acho que é uma coisa bacana, sabe? Não foi falado muito em forma de crítica, né? A capoeira inchou muito e não cresceu. Mas eu acho que esse inchaço foi um crescimento muito grande. Eu acho que trouxe muita coisa boa, trouxe muitas coisas erradas, sim, mas ajudou muito para aquele que foi sábio e soube desenvolver um bom trabalho aí com a capoeira. Mestre, pegando o eixo da resposta aí, qual foi a maior mudança que o senhor enxerga, sei lá, de 15, 20 anos, de 10 anos atrás para agora dentro da capoeira em Florianópolis? Tem alguma mudança que o senhor enxerga assim que... Tem algumas assim que a gente pode estar pontuando. Acho que a primeira mudança muito grande, que é atual, é o relacionamento entre os capoeiristas. E a dificuldade de ter tantos grupos e mesmo assim esse relacionamento, esse contato, esse diálogo está acontecendo. Coisa que há 15, 10 anos atrás não acontecia. E isso tendo muito menos grupos, já era difícil. Então a complexidade disso estar acontecendo hoje é muito maior do que está acontecendo antigamente. Antigamente tinha poucos grupos, então era mais fácil de talvez ter um contato. Hoje, com mais de, sei lá, 30, 40 grupos aí em Florianópolis, mesmo assim é comum de a nossa roda, por exemplo, ter visita todos os sábados de vários grupos, ou a gente está indo em algum outro grupo, ou até, digo mais, de você poder se fartar de capoeira, como a gente fala, de jogar capoeira pra caramba em vários lugares e mesmo assim não atingir a amplitude da capoeira de Florianópolis, não conseguir estar em todos. E alguém dizer assim, mas o mestre tal, o professor, ou aquele capoeirista, eu não vejo, ele faz tempo, não vem aqui. Mas que o cara está se fartando em tantas rodas que talvez não deu ainda dele nessa. Então olha só como tá bacana o momento hoje da capoeira. Se você quiser frequentar todas as rodas da ilha, você não vai ter dia da semana para ir. Da ilha, né, na grande Florianópolis, eu digo. Então assim, tá bacana e mesmo assim a gente vê que os capoeiristas estão rodando, estão indo nas rodas, estão frequentando, tá tendo menos violência na roda, o pessoal tá freando mais o golpe, que eu acho que a capoeira, uma coisa que eu sempre falo, a capoeira é luta, pronto. Vai ter o contato, vai ter a luta, vai ter esse momento. Mas a capoeira é uma luta de definição. Quando ela foi criada, ela não foi criada para ficar bailando na frente do feitor, do capitão do mar, dançando, gingando, fazendo movimentações e acrobacias. Não. Tanto é que quando alguém quer satirar a capoeira ou tirar uma onda com a capoeira, logo põe um capoeirista dando golpes, movimentos, acrobacia e vai um lá e acaba com a capoeira. A capoeira não foi criada para isso. Quando ela foi criada como luta de definição, era 1, 2, no máximo 3 golpes, o negro fugia pro mato. E não só o negro, mas em toda a sua história, né? Tanto no Brasil colônia, o Brasil república, sendo oprimida, o capoeirista tem que dar 1, 2 golpes no policial da cavalaria e fugir rapidamente. Então não tinha todo esse bailar, né, que tem na roda de capoeira. Então acho que essa confusão, às vezes na mente do capoeirista, é que atrapalhava, porque o cara quer vir para quebrar tudo na roda, ele quer se mostrar, ele quer se provar.
E já desde o meu início da capoeira, eu não sou disso, entendeu? Então acho que esse início da capoeira, essa luta, essa coisa da capoeira, ela tem uma coisa que chama-se a falsidade. A falsidade, ela está constituída dentro da capoeira desde os seus primórdios, porque era a surpresa do negro, era a surpresa do opressor, se fingir de coitado em alguns momentos, de fragilizado, para que possa surpreender e dar 1 ou 2 ou 3 golpes e fugir. Então essa essência de não mostrar o que realmente era, a faceta, né, de se mostrar oprimido e de repente ser tão forte como era o capoeirista, essa falsidade que eu costumo dizer, ela vem ainda contida na capoeira, mas não contra o opressor, que hoje a gente tem outras pessoas que vêm nos oprimindo, né? Um momento aí político importante da capoeira, são as leis que estão querendo nos oprimir, enfim. Não, usam contra os seus próprios companheiros, perdem seus ideais na roda. Se os negros não ficavam lutando um contra o outro, porque como é que a gente vai se matar agora aqui na senzala ou na rua, numa roda de uísque, quando chegar o feitor, quando chegar a cavalaria, num momento mais... Como é que vai, gente? Então o momento, a história da capoeira, tanto lá no início da escravidão, quanto em todo o período histórico do Brasil, político, que ela foi influenciada por isso, ela teve que ser luta, mas sempre quando era encontrada na roda, era como jogo. Então essa coisa de luta e jogo tem que estar bem dividida na mente do capoeirista, para ele saber que momento que ele pode trabalhar com o jogo da capoeira e o momento da luta. Né? Então acho que isso aí está bem dividido na minha capoeira, eu procuro passar isso aí para meus alunos. É difícil, né? A gente tem que estar freando às vezes os alunos, às vezes vem visita, os visitantes também não respeitam a casa, não seguem realmente aquilo que a gente acha certo, então acaba fugindo um pouco o controle, mas nós como professores, como mestres de capoeira, temos que estar ali para manter isso aí, não deixar acontecer mais, né? E não acabar mais com a capoeira de Florianópolis, que eu acho que é um momento ímpar. Acho que o outro momento é a política. Acho que a capoeira de Florianópolis vem alcançando conquistas para a capoeira concretas, né? E não, isso eu falo reconhecendo alguns capoeiristas aí da ilha que vem trabalhando há algum tempo, né? Então tem leis, né? Como por exemplo o Dia Municipal da Capoeira, que é acho que talvez hoje em Florianópolis a lei que fala da capoeira seria essa, mas outras conquistas, né? Como a batalha pelos pontos das rodas em Florianópolis. A gente sabe que algumas rodas sofrem em alguns momentos com algumas coisas, querem acabar com a roda, ou querem tirar, ou querem mudar a roda de local, que é bacana, que é complicado, porque já é um local tradicional de ser feita essa roda. Então são coisas assim que a gente vem conquistando ao longo dos anos, que eu acho que hoje se mostra bem evidente, principalmente esse momento político aí que a gente está vivendo aí, a Semana da Capoeira. Eu acho que está sendo construída ainda, mas acho que isso ao longo dos anos vai trazer bons frutos para nós. Eu acho que são 2 pontos importantes aí que a gente está colocando de mudança da capoeira de Florianópolis aí. Essa acho que o senhor já acabou, talvez você já tenha respondido a próxima pergunta, mas talvez sim, talvez não. Mestre, qual é o seu ícone da capoeira? Se eu puder citar um que já não seja entre a gente, e um que esteja em atividade ainda, qual o motivo assim, principal que você vê essa pessoa como ícone? Cara, eu não posso falar, eu tenho vários ícones, assim, várias pessoas que eu sou ídolo mesmo. Como eu já falei, a gente ouve falar, né, de Bimba e Pastinha, conhece alguns mestres velhos também, reconhecidos, né, como Curió, Pelé da Bomba, e, enfim, Bigodinho, Lua Rasta, mestre Lua de Bobó, e tantos mestres velhos que a gente pode titular como um ícone e uma pessoa muito importante. Mas eu não posso deixar de falar de um grande capoeirista que está do meu lado esses anos todos, que é o meu mestre, que é o mestre Tigre. Cara, uma coisa, eu já ouvi falar assim, ó, capoeira nasce pronto. Eu já vi mestre de capoeira falar isso, capoeira nasce pronto. E isso é uma coisa que me intriga muito com o mestre Tigre, porque ele é um grande capoeirista, mas ele traz uma essência com ele que vem com ele, entendeu? Que a gente sabe que o capoeirista antigo, ele era um capoeirista
ele tinha suas características, né? Que era um cara bom de briga, valentão e que boêmio e que então é envolvido com, né, com coisas da comunidade, malandro, bem vestido. Então o Mestre Tigre é mulherengo, né? Mentira, hoje ele é um cara sossegado, né? Mas enfim, mas coisas assim que talvez nem são tão boas como pessoa, como conduta de talvez um bom cidadão exemplar, mas coisas contidas na história de um capoeirista, nos capoeiristas antigos, que isso tem na essência do Mestre Tigre. Então, quando ele entra na roda, ele expressa essa vivência da vida dele na roda. Eu acho que isso faz a diferença nele como capoeirista na roda. A presença de roda, o canto, porque o líder, quando ele é um líder nato, né? Você vê que no bairro onde você se criou, existiam as gangues, né? O bairro tal não ia em tal, Bela Vista não ia no bairro Ipiranga, Bela Vista não ia para Procasa, Coloninha, então tinha essa rivalidade entre bairros, então nós tínhamos as nossas turmas, né? A gente andava sempre em colegas para a gente não levar pior. Então, essas brigas, essas coisas de rua, essa coisa da malandragem, da vivência da rua, que eu vivi um pouco com o Mestre Tigre também, inclusive ele levou uma pior uma vez, uma grande facada, né? Na sua barriga, por isso que ele tem uma grande tatuagem aqui que ele tapou, né? Tem um L muito grande aqui, de uma facada muito grande que ele recebeu numa dessas brigas. Então acho que essa influência aí trouxe muito caráter para ele na capoeira. Então para mim acho que é um ícone. E em termos de capoeirista, um dos melhores, talvez o melhor capoeirista que eu já vi na minha vida, jogando capoeira, saltando, capoeira luta, capoeira jogo, acrobacia, enfim, Mestre Tainan. Mestre Tainan é um cara que eu me espelho muito nele, ele é um grande capoeirista. Eu nunca vi um cara tão grande fazer o que ele faz, tá? Pela tal dificuldade do tamanho, porque normalmente os capoeiristas muito grandes, a gente vê que são limitados em termos de acrobacia, em termos de movimentação e golpes, e o Mestre Tainan ele é muito completo, acrobático, lutador e mandingueiro. Então assim, é um cara que eu me espelho muito aí, que eu poderia estar falando, o Mestre Tainan. E o meu mestre, que é o Mestre Tigre, que e como eu já falei, o Mestre Monsueto, que está lá no céu, que esse vai ser eternizado aqui na nossa roda, na nossa casa, né? E, enfim, acho que seria isso aí. Mestre, a roda da catedral tem quantos anos? A roda da catedral, ela tem uma história anterior à nossa, né? As rodas em Florianópolis, antes elas aconteciam esporádicas em alguns locais. Figueira, mercado público, catedral, escadarias, igrejas, lagoa, nos bairros, né, como no próprio Bela Vista. Então acontecia, grupos faziam rodas. Aqui essa roda ela já teve outras rodas aqui anterior à nossa tradição, né? Então inclusive tem registros disso, bacanas, inclusive dos mestres mais antigos jogando aqui na frente. Como eu comecei a fazer um trabalho de capoeira em 97, até um pouco, me acho um pouco hoje, me analisando, me acho até um pouco pretensioso naquela época, que eu comecei a dar aula no centro de Florianópolis, aqui na Conselheiro Mafra, uma academia que tinha de taekwondo atrás do prédio da alfândega aqui. Então no centro de Florianópolis, onde tinha aí um ou dois grupos só dando aula, mas eram grupos fortes, e que o clima entre os grupos também não era muito otimista, então amistoso. Então a gente acabou decidindo fazer as rodas aqui no centro. Então começamos a fazer na frente da academia, no calçadão, e até que chegamos aqui até a catedral, e aí não paramos mais. Então são todos os sábados, desde 97, estamos fazendo 18 anos agora. Então quando eu falo todos os sábados, é todos os sábados mesmo, sabe? Às vezes está garoando, está chovendo e tem gente aqui jogando capoeira, sabe? Às vezes a gente não vem porque a gente mora no bairro, no continente, e a gente recebe fotos, selfie do pessoal aqui, ó, vocês não vieram, mas estava aqui eu com o meu berimbau. Então há uma cobrança, principalmente por parte do Mestre Tigre, e a gente está sempre aqui. Porque eu acho assim, quando a gente fala de tempo de capoeira, às vezes as pessoas criticam, né? Fulano ficou um tempo parado e voltou e quer contar aquele tempo todo. Eu acho que não deve mesmo. Assim como as rodas de capoeira. Tem rodas de capoeira que acontecem esporadicamente ou aconteceram algumas vezes e se conta como 300 anos aí de roda de capoeira. E a gente sabe que não é assim, né?
Então essa roda aqui que eu posso documentar e falar, são 18 anos de roda todos os sábados. Já sofremos muitas opressões, já tentaram acabar com essa roda, tanto por parte do sistema, né, do governo, parte até de fundação, de estar fazendo eventos aqui, fundação, todas as secretarias, onde a dificuldade de a gente estar mapeando esses locais é que a gente não tem essa dificuldade de chegar aqui um dia de manhã, tem um evento, tem uma coisa acontecendo que foge à cultura popular e está tirando o nosso espaço. E outras coisas que dificultaram muito o nosso trabalho é essa guerra, essa coisa que havia entre os capoeiristas de um invadir a roda do outro e tentar acabar com a roda. Então tivemos algumas invasões aqui, não foram capoeiristas de outros grupos que vieram para jogar a capoeira, como acontece hoje em dia. Foram invasores mesmo, lutadores, sabe? Eu nunca treinei outra arte marcial que não seja a capoeira, nunca ergui ferro, assim, não faço academia, nada, só jogo capoeira e sigo a filosofia da capoeira. Mas teve pessoas que tiveram aqui tentando acabar com a nossa roda, sabe? Chegar chutando. Já teve uma roda que a gente estava e que não estava tendo jogo. O mestre estava conversando com uma criança e o cara pulou por trás dando soco. Então assim, já tentaram realmente nos quebrar todos aqui na nossa roda. E se você for ver, a nossa roda são crianças, são meninas, adolescentes, pré-adolescentes. Tem mães, tem avós participando da roda. Os maiores aqui sou eu, que sou magrinho, franzino, quer dizer, agora estou um pouquinho mais fora de forma, um pouquinho mais fora do peso, acima do peso, mas a maioria, ninguém aqui é halterofilista, ninguém faz jiu-jitsu, ninguém luta MMA, e houve essa briga, foi acho que a pior de todas aqui na catedral. Nós tivemos que usar as armas da capoeira realmente, né, os golpes para pegar mesmo, e o birimbau teve que ser usado como arma nesse dia. Esse foi o fato mais... Foi o pior fato que já aconteceu aqui nessa história dessa roda. Então, foi uma invasão do grupo, eu não vou citar o nome do grupo porque acho que a pessoa que tomou a frente dessa invasão não está mais entre nós, então não merece mais ser citada. E esse grupo acho que não deve levar a culpa por esse episódio. Mas foi um momento muito difícil, onde foi luta, as crianças correndo, as mães gritando, e o nosso mestre sendo espancado, e nós tomamos uma reação onde eles não esperavam. E 2, 3 magrinhos desceram, desculpa a palavra, mas desceram o sarrafo mesmo, o pau comeu, e eles saíram todos correndo. A polícia correu com a arma na mão, conseguiu pegar uns de nós aqui no meio da briga e uns deles. E nós fomos todos para a delegacia. Nós fizemos 5 boletins de ocorrências contra essas pessoas. Dentro da delegacia quase houve briga de novo. Então foi uma coisa muito tensa, muito difícil, marcou a capoeira, ficou falado em toda, acho que em Florianópolis aí bastante gente falou. Sabíamos e que pessoas estavam sabendo que eles estavam combinando para vir, não nos avisaram, né, não vieram nos ajudar. Então eram pessoas de fora, de outros estados. Então foi um momento, acho que talvez o mais difícil. Recentemente tivemos uma invasão novamente, mas conseguimos segurar. Que foi de um outro grupo que teve agora, com uns homens muito fortes, muito mesmo, não era brincadeira, caras grandes e fortes, e foi aqui, a roda foi feita aqui nesse dia, nesse lado de cada igreja, e nós estávamos com muitas crianças e tal, e eles vieram pro pau, e jiu-jitsu, se agarrando e botando pro chão. Nesse dia, graças a Deus, conseguimos parar a roda várias vezes, baixar o birimbau, explicar que não tem agarramento, e mesmo fortes e com toda a energia para nos aniquilar naquela roda, eles tiveram uma certa humildade e seguraram a capoeira, e a gente conseguiu, essa última roda, segurar uma roda aí, mantendo a capoeira, mas eram capoeiristas fortes também, todos lutadores. Então isso aí é que acaba com a nossa luta, né? Descaracterizando, né? A pessoa quando vai ver a capoeira, o povo quando para, não quer ver nego brigando, gente dando chute um no outro, marmanjo se chutando, quer ver uma criança sendo introduzida no mundo cultural, né, fazendo os movimentos bonitos, plásticos, uma menina, né, uma senhora, né, um pai na roda, uma família. Eu acho que assim, o diferencial assim, do nosso grupo, que fez com que a gente estivesse junto tanto tempo, foi isso, que nós somos a união de várias famílias, né?
eu com a minha família, o mestre Tigre com a dele, né, o mestre Gavião contra o mestre Gavião, enfim, o mestre Cobra lá com a dele, o mestre Voador com a dele. Então acho que acho que a essência do nosso grupo que vem fazendo, apesar de às vezes divergir em algumas opiniões e tudo, acho que é a família, sabe? Acho que a família nosso grupo tem essa essência da família e talvez seja isso o que nos fortalece, o que nos mantém unidos. Mas momentos difíceis assim, que eu me lembro, principalmente na Roda da Catedral, foram esses aí, né? E todo dia uma luta, todo dia uma batalha, porque é uma roda de rua, é uma roda do grupo na rua, não é uma roda de apresentação na rua, não, é uma roda de rua, né? O grupo se responsabilizou em iniciar essa roda há 18 anos atrás, e a gente se responsabiliza em trazer os instrumentos para mantê-la, né? Mas ela é aberta, ela é de todo mundo pode vir jogar, trazer sua forma de jogar, a sua vertente de capoeira, né? A gente procura, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre a nossa fundamentação, de como é o nosso ritmo, como é os nossos toques, qual é a nossa capoeira, como a gente se rotula, né? Mas acho que a capoeira é uma roda bem assim, abraça todo mundo vem aí, joga, seja o pessoal da regional, seja o pessoal da Angola, seja o pessoal da capoeira contemporânea aí, eles vêm, eles conseguem jogar na nossa roda, agradecem no final da roda. Então acho que a gente está indo no caminho certo. Eu acho que essa roda é uma coisa muito bacana e a gente luta para não deixar ela morrer, não. Acho que seria mais ou menos isso. Mestre, há pouco tempo, Santa Catarina teve a presença do IFAM na construção do colegiado de mestres, né? Sim. Qual o senhor faz parte. Quais são as principais metas desse colegiado? Já está estabelecido? Já tem alguma coisa já em pauta? A princípio seria assim, para a gente, por que o IFAM está nessa história, né? Porque a princípio assim, sabemos que a capoeira foi tombada. Ela foi tombada como um patrimônio nacional e depois, né, o ano passado, como patrimônio da humanidade pela Unesco. A partir do momento que ela foi tombada como patrimônio nacional pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, ela precisa de coisas que o façam mantê-la, né, e guarnecê-la. Então precisamos de quê? De apoio, políticas públicas, apoio para que ela se mantenha. E o tombamento é para isso, para que se recebam subsídios, né? Não necessariamente dinheiro, mas apoios, estruturas, para que a capoeira seja mantida e estruturada e praticada. Esse tombamento foi da capoeira, das rodas de capoeira e também do ofício de mestre. Foram três coisas diferentes. Então, a partir disso, o IFAM ele é o responsável por dar esse apoio para a capoeira. Então, eles viram que a necessidade era de iniciar pelos mestres mais velhos. Então, eles estão buscando esse contato com os representantes da capoeira de cada local, de cada estado. E aí é que entra o colegiado de mestres. O colegiado de mestres foram os mestres chamados, todos os mestres de Santa Catarina foram chamados via telefone, internet, e-mail, boca a boca, nos eventos onde os mestres todos que sabiam iam levando a comunicação, e para formar esse grupo de mestres. Desse grupo de mestres todos de Santa Catarina, como existe um número, né? Por exemplo, a Bahia, não me lembro agora exatamente, mas vamos chutar aí, tem 60 mestres. Belo Horizonte aí tem, sei lá, 30, 40 mestres, aí Rio de Janeiro tem, acho que é 30, se eu não me engano, e assim vai. Então, Santa Catarina não podia ter mais que isso, né? Porque a gente sabe que a representatividade, o tempo e a história de capoeira de cada estado é diferente. Então, aqui em Santa Catarina vai ter aproximadamente 20 mestres para conter, para complementar esse grupo aí dos trabalhos da salvaguarda dos mestres. Esses 20 vão trabalhar, 10 suplentes, 10 titulares e 10 suplentes, e os demais vão estar acompanhando juntos, indo nas reuniões. Não sabemos exatamente o que vamos conseguir, mas você me perguntou sobre os objetivos. Aí sim, eu como mestre, o meu objetivo primeiro é de estar dentro para saber o que vai ser feito, o que esses mestres mais velhos ou mais novos e o IFAM querem com a nossa capoeira. Então nesse momento é mais como fiscalizador do que qualquer outra coisa. A gente está fazendo as reuniões, a gente está conversando, está sendo um momento muito bacana estar junto com os mestres de Santa Catarina. E
esse colegiado ainda está sendo montado, ele não está ainda totalmente montado, sendo feitas as reuniões, vai ser feito um estatuto para ser trabalhado, então está sendo o objetivo, além de fiscalizar, eu vejo que o objetivo dos demais colegiados, demais conselhos de mestres de outros estados são muito interessantes, sabe? Eu tive pesquisando e vendo os anseios de cada estado, de cada mestre e os nossos particularmente aqui. Mas os objetivos são muito bacanas, por exemplo, estruturar a capoeira, prédios públicos que têm salas disponíveis, que coloquem os mestres de capoeira para dar aula nesses locais que estão disponíveis, prédios públicos até abandonados, históricos, que sejam reformados e colocado a capoeira e os mestres dentro desses locais. Mapeamento, como eu já tinha falado, dos pontos de cultura, pontos de roda, cursos e, enfim, de estruturação, tanto para professores, mestres, para a gente passar esse conhecimento. Eu não lembro tudo agora, assim, mas coisas muito importantes como registro audiovisual dos mestres, falando suas histórias, que isso fique registrado, apoio até de como o capoeirista, como é que eu posso me expressar, mas um apoio de como o capoeirista pode fazer a gente sabe de como ir na mata pegar a nossa madeira, a gente sabe o que devemos fazer para que a mata se recupere, né? Qual é a lua certa, como deve cortar a madeira, qual o horário melhor para ir na mata pegar, e a gente sabe que isso, até tendo certos cuidados, causa um dano ambiental. E por que não um apoio ambiental nesse sentido de estar reflorestando as mudas nativas de cada região, como a biriba lá na Bahia, e como as nossas madeiras aqui, o camboatá, o cambuí, o rabo de macaco, o tia, maracanã, enfim, então são coisas que Santa Catarina pode estar fazendo para, enfim, assim, tem muitas outras coisas, né? Tanto documentar esses mestres, talvez um livro, alguma coisa que possa, a história de cada mestre, assim, documentos que comprovem a nossa, e apoios, subsídios para o trabalho dos mestres. Se falou muito de aposentadoria, mas a aposentadoria tem muito a ver com o INSS e não com o IFAM e nem com a cultura. Mas sabemos que, tem algumas informações que no candomblé houve esse apoio, que babalorixás, né, antigos, conseguem ter esse apoio através do candomblé, da sua aposentadoria, o seu reconhecimento pelo tempo de trabalho, pela comunidade e tal. Não sei se isso vai ser possível pelo IFAM, acredito que não, né? Mas é uma ideia também de estar sendo trabalhada. Então tem o objetivo da salvaguarda, ela é muito bacana. Ela não é fiscalizadora, isso não é. O IFAM não vem para fiscalizar ninguém, pelo menos é o que eles nos colocam, e nem tampouco os mestres de capoeira querem fiscalizar. Peraí, tu é mestre, tu não é mestre? Não. Mas é claro que nesse primeiro momento, que os mestres de capoeira nunca se encontraram tanto quanto hoje, os mestres nunca conversaram tanto como nesse momento, agora que está acontecendo na capoeira de Santa Catarina. Então vai haver, tu é formado de quem? Tu é quem? Opa, prazer, você é quem? Né? Você veio da onde? Vai haver esse contato para saber quem é o mais velho, quem é o mais novo, e automaticamente os mais velhos vão ir na frente. O que está acontecendo, né, no colegiado de mestres, eu estou sentindo um pouco de falta dos mais velhos. E eu gostaria que, até para nos direcionar melhor, eu sempre peço, eu falo isso para os mestres mais velhos que estão lá, e gostaria de passar isso para os mestres que não estão. Eu gostaria muito que os mestres mais velhos estivessem nos direcionando nesse plano de salvaguarda, porque eles são muito importantes. Eles têm uma opinião vivenciada da capoeira, que eu estou começando a vivenciar e que eles já vivenciaram. Eles sabem problemas e anseios da capoeira que talvez eu não tenha vivido ainda. Então é muito importante nesse momento a presença dos mestres mais velhos nos acompanhando, estando como titular, ali na frente dos trabalhos da salvaguarda, para nos direcionar. Eu vejo que muitos mestres mais velhos não estão juntos, talvez por cansaço de muitos anos de trabalho, dedicação, talvez falta de reconhecimento, né, de apoio, ou talvez por ainda não estar bem informado de quais são os verdadeiros intuitos desse trabalho que está sendo feito. Então eu sinto essa falta dos mestres mais velhos. E aí é onde está acontecendo a entrada de mestres mais novos, porque se os mais velhos não estão como titulares, acaba automaticamente necessitando de outros, e acaba tendo alguns mestres mais novos aí, fazendo parte desse colegiado, né, de mestres,
na qual eu estou fazendo parte por esse motivo, pela ausência de mestres mais velhos. Me sinto muito feliz de estar fazendo parte, estou me debruçando sobre os assuntos, pesquisando para tentar de alguma forma colaborar com os mestres e que a gente possa deixar alguma coisa mais concreta aí, já visando esses objetivos que eu falei. Isso é uma coisa que vai demorar talvez meses, talvez anos para começar a acontecer, mas a gente já está se estruturando, os mestres estão começando a se relacionar, a trabalhar, a constituir esse grupo, e eu acho que a coisa vai andar, e vai consequentemente trazer para todos, né, professores, contramestres, instrutores, alunos e para toda a capoeira. Eu acho que vai ser muito bacana, mas nunca no sentido de fiscalização, de ver se você pode, se não pode. Eu acho que isso já é o princípio da capoeira ser contra qualquer coisa disso, até porque a capoeira até deve manter o mestre e os seus grupos a sua autonomia, né, em formar seus alunos dentro das suas metodologias, dentro das suas tradições de cada vertente de cada capoeira, e não cabe isso a uma universidade, ao CREF, enfim, né, e nem tão pouco a um conselho de mestres. Claro que os mestres que estiverem ali juntos e os professores que estiverem envolvidos nisso, se for uma coisa bacana, vão ser beneficiados também. Acho que todos vão ganhar, vai ser muito bacana. E eu estou lá para isso a princípio, para ver se realmente esse colegiado e o que o IFAM quer com nós é uma coisa bacana. Esse acho que é o princípio. Eu acho mais ou menos isso aí. Mestre, a nossa última pergunta, que já é de praxe do programa, a gente entrevista um mestre, é saber o que a pessoa acha necessário para ter esse título. O senhor, quais são os principais pontos do reconhecimento? A gente sabe que existe reconhecimento do grupo e existe reconhecimento da comunidade, que é muito mais cruel, né? Nesse sentido, existe uma seleção natural, né? Qual o ponto de vista do senhor das necessidades para ser um mestre? Para falar disso, eu vou te falar sobre exemplos que eu vi. Na minha vida de capoeira, era muito comum, hoje talvez não venha acontecendo, mas eu acho que era mais comum antigamente, o capoeirista mudar de uma cidade e vir do norte para cá é mestre. Antigamente tinha muito disso, do nordeste, da Bahia, de não sei de onde para cá é mestre. Ou então você está com o seu mestre e você não se agrada muito ali de ter que estar dando dinheiro para o mestre, tendo que ajudar o mestre, e aí acaba saindo daquele grupo e se autotitulando mestre. Então eu já vi acontecer muito isso. E até não autotitulando mestre. Houve alguns exemplos de mestres que seguiram uma carreira bacana, mas que também se afastaram do seu mestre para se tornar mestre. Então isso me fez refletir ao longo da minha vida de capoeira. Como que eu vou... Eu nunca pensei assim, eu vou ser mestre, mas como que isso vai se acontecer na minha vida? Será que vai ser assim? Será que eu vou precisar virar as costas para o mestre tigre para me formar mestre? Será que eu vou fazer igual os outros, que a grande maioria eu vi fazer, sair do grupo, formar o seu grupo e ao longo dos anos se tornar mestre, ter primeiro o meu grupo? Então isso sempre me bateu na minha cabeça. Então eu procurei ter calma, esperar o momento, apesar de eu me considerar um mestre novo, muito novo, né? E estar correndo atrás aí desse reconhecimento. Mas acho que o primeiro momento que eu posso dizer é isso, é de ter vivenciado essa trajetória de muitos mestres e não ter concordado muito. E pensar comigo mesmo, eu não vou virar as costas para o meu mestre. Então fui crescendo, fui trabalhando. Eu tinha um projeto, Guardiões da Cultura, que hoje é a minha associação já há muitos anos, há mais de 10 anos. Não divulgava, mas sempre nos projetos e o nome Guardião da Cultura, às vezes no cantinho da camiseta e tal. Então hoje eu tenho a minha associação registrada, que chama-se Guardiões da Cultura, que, né, eu não gosto de ficar chamando de grupo, porque grupo é uma coisa que, às vezes, por exemplo, hoje, para mim, eu vejo tu como parte do meu grupo, que está direto aqui, a gente está com... Então, grupo são as pessoas que se unem, não exatamente uma camiseta ou outra, né? Então, eu vejo esse lado assim. Hoje eu fiz o meu grupo, digamos assim, tenho meus alunos graduados, tenho as minhas crianças, meu trabalho, mas para a estruturação de ter um CNPJ, de poder estar entrando nos projetos, de poder estar trabalhando de forma mais, de forma legal, né, digamos assim. Mas, parte burocrática. Isso, mas essa parte assim, isso que me chamou muita atenção. Então eu procurei nunca virar as costas para o meu mestre
e isso aconteceu naturalmente. Então hoje eu sou mestre, ao lado do meu mestre, isso me deixa muito feliz. Eu tenho minha instituição sim, mas se perguntar hoje, o mestre Binho, mas que grupo é? Ninguém vai saber te dizer que é Guardiões da Cultura, porque eu não fico divulgando isso aí por aí. E aí é onde surge uma outra ideologia como se formar mestre, que não é ser mestre de um grupo, aquilo que você falou, de não ser reconhecido só pelos seus, mas pelos demais. E aí onde veio a nossa ideologia de ter essa integração entre grupos. Então essa integração entre grupos, ela envolve hoje 5 grupos, tem outros grupos que estão paralelos, né, mas não estão totalmente registrados ali, mas nos acompanham, que é o próprio Cordel, do mestre Tainan. Tainan faz parte da nossa integração Volta ao Mundo. Arte Raça de Curitiba, Magia Bahia de Blumenau, Guardiões da Cultura, Filhos de Tigre, e Resistência, que está em Torres e Nova Zelândia e Belo Horizonte. Então, esse se formar mestre, não dentro da Guardiões da Cultura, mas dentro da integração Volta ao Mundo, me deixou muito feliz, porque me transpôs a barreira de um pequeno grupo, entendeu? Então hoje eu faço parte do grupo Magia da Bahia do Blumenau, faço parte do Arte e Raça, faço parte do Resistência, viajo entre esses grupos e o meu nome está na camiseta como um dos mestres dos grupos. Então essa integração, que é a integração Volta ao Mundo, ela nos proporciona esse princípio muito bacana de ser mestre, não só desse ideal, né, nosso, de não ser mestre só de um grupo, só dos meus alunos, mas transpor isso. Então, isso vem sido trabalhado hoje em dia para transpor também a integração Volta ao Mundo. Então, onde eu venho, e uma coisa muito importante é esse contato com os mestres do colegiado, enfim, de toda Santa Catarina, porque eu acho que isso é que vai realmente validar o meu título de mestre. Porque acho que quando um mestre te chama de mestre, eu acho que aí a coisa começa realmente ter valia, né? Porque assim, às vezes a gente fala, quem tem que lhe constituir é a comunidade. Isso é um pouco difícil, porque às vezes a pessoa mora nesse mundo de hoje que é tão grande e tão corrido. Às vezes tu mora num bairro e trabalha no outro, né? E trabalha em academias e em coisas. Tu é um cara importante no todo do cotidiano da cidade, mas às vezes tu não é nem reconhecido naquele teu bairro, né? Então o reconhecimento é do todo, né? Das pessoas como um todo. Isso leva muito tempo e às vezes não acontece, como por exemplo, os mestres mais antigos eram reconhecidos porque viviam na capital. Muitos morreram sem ser reconhecidos porque eram do interior, né? Não eram de Salvador, não eram do Rio de Janeiro, eram dos interiores, mas tão importantes quanto. Então acho que a minha batalha é isso aí. E eu acho que o momento mais importante da minha vida como mestre é a partir do momento que um mestre olha para mim e fala: mestre Binho, tudo bem? Ou oi, mestre Binho. Então ele se direciona para mim como mestre. Então aí eu fico muito orgulhoso. Esse é um momento muito importante. Como você deve saber, muito fácil é ser para os meus alunos. Isso já, quando eu era instrutor, muitos chamavam, a gente dizia que não podia, mas muitos já chamavam, né? A comunidade, o povo às vezes é leigo, né? O povo às vezes não sabe dizer. O povo às vezes para numa roda de capoeira para vê um capoeirista muito acrobata, acaba a roda e ele vem aqui perguntar para nós: aquele ali que é o mestre? Não, o mestre é o que estava tocando o berimbau, que estava cantando ali. Então o povo às vezes não sabe também exatamente quem é o mestre, quem não é, né? Eu acho que um mestre de capoeira, ele sim é a pessoa que vai saber dizer se tu é mestre ou não. E eu acho que esse é o reconhecimento que eu busco. Galera, isso foi a entrevista com o mestre Binho, mestre. Muito obrigado. Valeu. Vai ser de valia documentar mais uma história linda como essa aí. É isso aí, valeu. Grito Marcial.